Oi, pessoal! Hoje o vídeo é sobre os quadriláteros. Vou revisar com vocês paralelogramos, depois vou fazer a explicação e os exercícios que tem nas folhinhas sobre retângulo, sobre losango e quadrado. Os paralelogramos, como a gente viu, eles possuem dois lados paralelos. No caso aqui, o nosso lado AB, ele é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC, né? Como eu falei, ele parece um retângulo deitadinho, né? Então, além de serem paralelos, os lados opostos são congruentes, ou seja, a gente tem que o lado AC é congruente com o oposto dele, ou seja, quem está na frente, CD. Pode ser CA, DC, tanto faz, tá? E temos também o lado AD congruente com o lado BC. Que letra terrível, mas é sobre isso, é o que temos. Os ângulos opostos são congruentes. Lembrem-se, os ângulos, no nosso caso aqui a gente tem o ângulo D. Quem que é o oposto dele? O ângulo B. Então aqui a gente tem o ângulo D com o chapéuzinho congruente ao ângulo B e colocamos o chapéuzinho. Também vamos ter o ângulo A congruente com o ângulo C. Então, aqui, A congruente com o C. Lembrem-se, né, pessoal, o que é congruente? Tem a mesma medida. E nos desenhos pode aparecer, né? Por exemplo, os lados pode aparecer um risquinho aqui e um aqui, para dizer que são congruentes. E, por exemplo, dois aqui e dois aqui, para dizer que são congruentes. Então, esses risquinhos que a gente tem aqui, eles não são à toa, tá? Eles têm explicação conforme o número de risquinhos e as medidas iguais. Agora, eu vou apagar esses daqui, só para não ficar tão poluído, para a gente ver a parte das diagonais. Aí. Aqui tem os ângulos, né? Então, quem são os ângulos dos vértices consecutivos? Lembra, consecutivo um depois do outro. Então, eu não vou escrever todos aqui, senão minha letra vai ficar terrível. Mas o que está dizendo? Que o A mais o D vai dar 180. O B mais o C vai dar 180. O A mais o B vai dar 180. O D mais o C vai dar 180. Então, os que estão um depois do outro, os ângulos somados vão dar 180. Agora sim, as diagonais. As diagonais intersectam no ponto médio. O que é o ponto médio? É o meinho, né? Então, lembrem, pessoal, ponto médio, que a gente finge que é um ponto, geralmente, né, como eu já falei para vocês, a gente chama DM. O ponto médio divide as coisas bem no meio, tá? Então, aqui, o que eu estou dizendo? Que este lado AM, ele tem a mesma medida do lado MC. Então, vou colocar aqui. AM, né? O segmento, ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o MC. E aqui dizemos também que o DM tem a mesma medida do MB. Então, vamos colocar aqui que o DM tem a mesma medida do MB. Certo? Então, essas daqui são as propriedades dos paralelogramas. Agora, vamos ver as propriedades dos retângulos. Qual que é a definição do retângulo? Possuir todos os lados paralelos, né? Como a gente está vendo aqui, e todos os ângulos internos são congruentes.
Se todos os ângulos internos são congruentes, a gente tem aqui 4 ângulos. É a mesma história lá do triângulo equilátero. Como é que a gente sabe que os ângulos do triângulo equilátero são 60? Porque se a soma é 180 e nós temos 3 ângulos que têm a mesma medida, cada um é de 60. Neste caso aqui, se nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 e no retângulo todos os ângulos são congruentes, logo todos eles vão medir 90. Mas isso de lados paralelos e ângulos congruentes internos, vocês já sabem, porque quando a gente faz os desenhos, desde quando vocês estão estudando lá de pequenininhos, vocês já têm essas definições na cabecinha de vocês. Então vamos ver aqui. Os lados opostos são congruentes. O que quer dizer? Que o meu AB tem a mesma medida do meu DC. Então, vou colocar aqui. AB, ele é congruente com o BC. E o AD, que é este carinha aqui, é congruente com o oposto dele, né? O BC. AD é congruente com o BC. Tá? Então, aqui a questão da congruência dos lados. Mesma coisa lá dos paralelogramos. Então, agora a gente começa a ver as propriedades que são iguais dos dois, tá? Os ângulos são congruentes e medem 90, isso a gente já tinha falado, né? Tá aqui indicado todos. Então, assim, ó, no retângulo, essa indicação aqui de 90 não vai aparecer. Pode não aparecer, né? Se lá no exercício diz um retângulo, a gente já sabe que, obrigatoriamente, todos os ângulos medem 90 graus. E as diagonais são congruentes e intersectam no ponto médio. Então, aqui a gente tem duas coisas sobre as diagonais. Vou apagar aqui os risquinhos. Se elas são congruentes, e daí eu vou deixar destacado em verde aqui, ó, a parte do são congruentes, e vou escrever em verde o que isso significa. O que quer dizer? Que a minha diagonal... Opa, daí eu tenho que pegar o verde, né? Aqui. Que a minha diagonal AC... ela tem exatamente a mesma medida que a minha diagonal BD. Então, se uma diagonal mede 5, a outra também mede 5. Se uma mede 12,25, a outra também vai medir 12,25. E aqui estamos falando, eu vou fazer de azul, de intersectar no ponto médio. O que a gente já está cansado de saber do ponto médio? Que este daqui, então, aqui. Este daqui, então, é o nosso ponto médio, que a gente vai chamar de M. Aqui. Vamos chamar de M. E ele vai dividir essas diagonais em partes iguais. Só que, se toda essa diagonal aqui, tá? Toda ela, AC, é igual a toda essa diagonal BD, então cada partezinha aqui também vai ser igual, né? Por quê? Vamos supor que AC mede 8. Como aqui é ponto médio, essa parte mede 4 e essa também. Pela propriedade, isso daqui também vai medir 8, porque elas são congruentes. Como esse é ponto médio, esse também mede 4 e esse também mede 4. Então, no caso dos retângulos, nós temos aqui uma coisa mais especial, que é que todas as partezinhas aqui da diagonal vão medir a mesma coisa. Então, a gente tem que AM... Não tá fácil hoje. Aqui, vamos lá. Que o AM é congruente com o MC, que é congruente com o DM, que é congruente com o MB. Qual que é a principal diferença entre o paralelogramo, né, e o retângulo? Que o retângulo tem todos os ângulos de 90 e a questão das diagonais.
Porque como elas são congruentes, né? Porque lá no paralelogramo elas se cruzam no ponto médio. Só que aqui no retângulo, como elas são congruentes, as partezinhas aqui vão ter todas a mesma medida. O primeiro exemplo, então, determine a medida da base de um retângulo ABCD, sabendo que as medidas da base da altura estão na razão 3/2 e que o perímetro mede 36 centímetros. Primeira informação que a gente vai usar é essa razão 3/2. Ou seja, aqui está, ela tá A sobre B igual a 3/2, tá? Isso aqui é a razão 3/2. A segunda informação que temos é que o perímetro mede 36. Perímetro é a soma dos lados, então a gente tem A mais B, né? Porque como aqui é um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida, igual a 36. Juntando, temos isso aqui. Agora eu tenho duas equações, duas incógnitas, então eu vou ter que trabalhar aqui resolvendo tipo um sistema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa equação por 2. Por quê? Aqui eu tenho 2A e aqui eu tenho 2B. Só que aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Como que eu faço para surgir esse A e B aqui? É só eu dividir a equação por 2. O que eu tenho que lembrar? Que eu vou dividir toda a minha equação por 2. Não é só uma parte, não é só o primeiro ali, não é só o A. Eu vou dividir toda a minha equação por 2. Assim que eu consigo escrever aqui o 2. Aí, tá? Dividindo tudo por 2, eu fico com A mais B igual a 18 e vou escolher uma das duas para isolar. Eu vou escolher o A. Então, vai ficar A igual a 18 menos B. Pois agora eu tenho essa informação aqui, vou substituir aqui na outra, lá em cima no A. Então, tá aqui essa substituição, o A virou 18 menos B. Como eu tenho essa fração, essas duas frações, eu vou multiplicar cruzado. O que nós temos que lembrar? Este B aqui de cima com este de baixo, eu não posso simplificar, porque aqui eu estou diminuindo, tá? Eu só poderia se eu estivesse multiplicando. Então, não vou simplificar. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 2 vezes tudo isso aqui de cima, e por favor, não esqueçam dos parênteses, e depois fazer o de baixo vezes o daqui, que seria o 3b. Fazendo a distributiva, vou ficar com 36, 2 vezes 18, 36, 2 vezes menos 2b, perdão, 2 vezes menos b, menos 2b, e aqui o 3b. Vou deixar a letra de um lado, o número do outro. Lembrando, como 3 é maior que menos 2, eu vou deixar todo mundo aqui na direita. Então, eu joguei esse 2 para lá, né? Como estava menos 2b, trocou a operação, fica mais 2b. 3b mais 2b, 5b, 36 dividido por 5, 7,2. E daí eu vou voltar aqui no meu enunciado. Determine a medida da base. Nesse caso aqui, a base seria este A aqui, tá? A base é o que está paralelo, seria o que está paralelo ao chão, né? Então, aqui, a nossa base é o A. Então, como eu tenho este valor aqui, que o B é 7,2, eu vou colocar ele aqui. Trocando ele, eu vou ficar com 18 menos 7,2, que vai dar 10,8. Então, a base desse retângulo aqui é 10,8. Determine a medida de A e B neste retângulo aqui. Então, o que eu sei sobre retângulos? Eu começo a pensar tudo que a gente já sabe. Então, eu sei que os lados opostos são congruentes. Então, AB é congruente a CD. Que o AD é congruente ao BC. Ótimo. Eu sei que os ângulos medem 90, mas por enquanto isso não está me ajudando, os ângulos internos, né? E eu sei sobre a diagonal duas cocitas, que elas se cruzam no ponto médio. Deixa eu fazer aqui
o ponto médio. E que além de se cruzar no ponto médio, elas são congruentes. Então, como elas são congruentes, e aqui é o ponto médio, nós vamos ter que esta partezinha aqui, fazendo uma cor diferente, fazendo um verde, que esta partezinha é igual a esta, que esta partezinha é igual a essa, e como elas são congruentes, acaba que essas divisões, essas partezinhas aqui, esses segmentos são todos iguais. E do conteúdo que a gente estava vendo essa semana, o que a gente sabe? Que dois lados iguais, aqui, né, neste triângulo MDC, neste triângulo, se eu tenho dois lados iguais, ele é isósceles. Logo, se ali é 35, neste cantinho aqui também vai ser 35. Ui, aí. E aqui, né, pessoal, este triângulo aqui é o mesmo deste aqui de cima. Então, aqui no cantinho também vai ser 35 e aqui também vai ser 35. Por que que é o mesmo triângulo? Os lados são todos iguais, então é o mesmo triângulo. Então, o que eu sei sobre triângulos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Logo, 35 mais B, peguei desse triângulo aqui de cima, vai ser 180. 35 mais 35, 70. Então, o B vai dar 110. 180 menos 70, 110. Isso aqui, alguns de vocês fazem de cabeça, tudo bem. Descobri o valor do B. O que eu sei para descobrir o valor do A? Que todo esse carinha junto aqui, este B com este A, ele vai medir também 180. Então, eu tenho que A mais B é 180. Como eu quero o A vai ser 180 menos B. Só que eu já sei que meu B é 110. Então, subtraindo, né, o 180 de 110, eu vou ter que o meu A é 70. Agora, então, o losango. Os losangos, eles possuem todos os quatro lados congruentes, tá? Ele é um quadrado mais esticadinho, uma pipa menorzinha, enfim, como vocês acharem melhor, tá? Então, os lados são congruentes. Ali, né, já temos os risquinhos AB, BC, CD e AD. Então, vou só escrever aqui do ladinho. Então, o lado AB é congruente com o lado BC, que é congruente com o lado CD, que é congruente com o lado, com o lado DA. Então, lembrem, pessoal, meu Deus, super proporcional essas letras. Deixa eu ajeitar esse DA aqui. Lembrem-se, então, no losango, todos os nossos lados vão ser congruentes, ou seja, todos têm a mesma medida, tá? Se um lado mede 5, todos medem 5. Se um lado mede 1 milhão, todos os lados medem 1 milhão, tá? Não esqueçam disso. Os ângulos opostos são congruentes. E daí aqui entra a questão, ângulos opostos. Então, eu tenho, por exemplo, que o meu ângulo B, ele é congruente com o meu ângulo D. Então, vou colocar aqui B, né, o ângulo é congruente com o ângulo D, porque eles são opostos, estão um de frente para o outro. E o meu ângulo A, ele vai ser congruente com o meu ângulo C, que é quem está na frente dele. Então, eu vou colocar aqui também que o meu ângulo A é congruente com o meu ângulo C. Certo? Então, aqui, quem está de frente um para o outro é congruente. As diagonais são perpendiculares entre si. Então, lembre, diagonal vai de um vértice ao outro, né? Eu vou aqui só apagar os ângulos, porque a gente vai precisar disto. Aqui.
Se as diagonais são perpendiculares entre si, aqui no meinho formam 4 ângulos de, meu Deus, de 90 graus, tá? Aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Se elas são perpendiculares, todos esses ângulos aqui do meinho medem 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. E daí aqui temos essa propriedade e tem uma consequência dela, tá? Mas vamos por partes. O que é ser bissetriz? Dividir o ângulo bem no meio. Então, a gente vai ter que este ladinho aqui, ele é igual a este ladinho aqui. Certo? O que a gente tem? A gente tem aqui que os ângulos opostos são congruentes. Logo, o B é igual ao D, né? Que a gente já viu. Se essa bissetriz dividiu em duas partes aqui, também vai dividir aqui. Como esses dois ângulos são iguais, então este ladinho aqui vai ter a mesma medida que o outro ladinho lá. Então, essas 4 partezinhas têm a mesma medida. E o mesmo vai valer para o A e para o C. O A nós temos aqui esta partezinha, como a C é bissetriz, essas duas partezinhas são iguais. E aqui nós também vamos ter esta partezinha aqui. Aqui são iguais, tá? E daí, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui, né, triângulos que os ângulos aqui dentro, cada um desse vermelho, azul e roxinho, somados dão 180, enfim, isso tudo a gente usa nos problemas depois. Determine as medidas x, y, z e w dos ângulos indicados no losango ABCD, representado abaixo. Quando a gente vai trabalhar com losango, geralmente, os exercícios vão falar sobre os ângulos, porque é a parte mais interessante que tem para falar dessa figura, tá? É o que mais vai aparecer. Então, quer saber as medidas das letrinhas que estão ali, show de bola. O que a gente sabe aqui? Que as nossas diagonais, tá? BD e AC, essas duas diagonais aqui, elas se cruzam, né? E quando se cruzam, elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, sabemos que o x aqui, obrigatoriamente, vai ser... Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, o x vai ser... Tá fácil fazer os redondinhos hoje aqui. 90. Aí. Vai ser 90 graus. Tá? Com isso, nós temos este triângulo pequenininho aqui. X, Y, 58. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, a gente tem que x mais 58 mais y dá 180. Vamos trocar o x por 90. Então, eu fico aqui com 90 mais 58, 148. Este 148 vai diminuindo lá para o outro lado, então o meu y é 32. Então, já descobrimos aqui o y. O que a gente tem? Bom, a gente sabe que os ângulos opostos, eles são congruentes. E que, então, né, aqui a gente teria que tudo isso aqui é congruente ali no C, é congruente com tudo isso aqui no A, certo? Tudo isso com tudo isso. A gente também sabe que essas diagonais são bissetrizes. Lembra que eu falei antes que, então, essas partezinhas dos ângulos que são opostos, os que estão um de frente para o outro, são todas iguais. Então, a gente já consegue dizer que o Z mede também 32, que nem o Y, tá? X é 90, Z é 32, o Y aqui também é 32. Agora falta quem? O W. Bom, o W a gente sabe que tem que ser igual a esse D.
Se aqui é 58, aqui neste ladinho também é 58. Por quê? Porque essa diagonal aqui, ela é a bissetriz. Então, o W é 2 vezes 58, que vai dar 116. Então, vejam, parece difícil, mas não é. Que vocês estão vendo também que a gente está usando de vez em quando a questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, isso tem que estar sempre na cabeça de vocês. Então, o último dos quadriláteros que nós vamos ver, os quadrados. Eles possuem os 4 lados congruentes, ou seja, são os 4 lados iguais, e os 4 ângulos congruentes. Então, os lados são congruentes, então a gente sabe aqui, né, dada a nossa figurinha, que o AB vai ser congruente, né, com o BC. Aqui, com o BC, que vai ser congruente com o CD, que vai ser congruente com o DA. Ótimo. Os ângulos internos são congruentes e medem 90 graus. Aqui é a mesma situação lá do retângulo. Por quê? Porque todos os ângulos aqui têm a mesma medida, se eles são congruentes, e a soma dá 360, porque é um quadrilátero. 360 dividido por 4 dá 90. Então, cada um desses ângulos mede 90 graus. As diagonais são congruentes entre si. As diagonais se intersectam no ponto médio e as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, aqui, nós podemos dividir, vamos dizer assim, quanto à origem dessas propriedades. As diagonais são congruentes entre si e as diagonais se intersectam no ponto médio. Essas duas aqui vêm lá dos retângulos. É a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter que AC é congruente com DB. Por quê? Porque as diagonais são congruentes entre si. E aqui a gente tem, então, que este carinha aqui no meio é o meu ponto médio, que esta parte é igual. Deixa eu fazer coloridinho aqui. Não ficar a mesma cor do risco. Aqui. Que o DM é congruente com o MB, só que, de novo, como as duas diagonais são iguais, são congruentes, então as duas partezinhas aqui também, né, as 4 partezinhas na real, também vão ser congruentes. Então, aqui a gente tem que AM é congruente com MB, que é congruente com MC. Vamos ver, AM, MB, MC, que é congruente com MT. E, por fim, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Isso daqui vem aqui. Essa última aqui vem lá dos losangos. Se ela é bissetriz dos ângulos internos e cada ângulo mede 90, então eu não vou fazer em todos, tá? Porque senão fica muito ruim de escrever. Mas então, cada uma dessas partezinhas aqui mede 45 graus. Então, aqui mede 45. Aqui também. Aqui também. Tudo que está em azulzinho aqui mede os 45 graus, certo? Então, essas são as propriedades do quadrado e vejo, então, que elas têm a ver com o retângulo e com o losango. Determine as medidas, né, dos ângulos indicados no quadrado. Então, vejam aqui, o que acontece aqui? É bem parecido com o exercício do losango. O que a gente sabe aqui, né, pessoal? Que as diagonais são bissetrizes. Então, a gente sabe que o Z... Deixa
eu fazer o meu outro Z, que aqui ficou muito ruim. Então, a gente sabe que o Z e que o Y... Então, o Z e o Y, eles têm a mesma medida. Logo, né, como aqui o ângulo do quadrado é sempre 90 e a diagonal é bissetriz, então, como eu falei ali antes, cada um deles mede 45 graus. Além disso, o W é o ângulo lá, é um ângulo interno, né, do nosso triângulo, do nosso quadrado aqui. Então, o W mede 90 graus. E daí, o X, a gente tá aqui num triângulo que esta partezinha é igual a essa, que essa daqui é o lado do quadrado, né? Tem outra medida. Então, aqui também vai medir Y. Então, nós vamos fazer aqui que a soma desses ângulos internos é 180. Se cada um aqui mede 45, né? Os dois juntos medem 90. Então, para dar 180, o X também vai ter que medir 90, tá? Questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. E, por fim, as relações que eu comentei com vocês. Então, vamos só relembrar o que cada um. Os paralelogramos possuem dois lados paralelos. Os retângulos, na definição, possuem os lados paralelos e os ângulos internos congruentes. Então, tem os lados opostos paralelos, os dois têm isso. Então, vamos destacar aqui, ó, que tem lados paralelos e aqui também tem lados paralelos. Logo, eu posso dizer que todo retângulo é um paralelogramo. Por quê? Além dos lados paralelos, ele tem esses ângulos, né, congruentes. Então, o retângulo é um caso particular do paralelogramo. Então, eu posso dizer que todo retângulo é um paralelogramo, certo? Porém, nem todo paralelogramo é um retângulo, tá? Os losangos possuem os 4 lados congruentes. Então, aqui de novo. Aqui eu vou ter, então, os 4 lados congruentes. No meu quadrado, eu vou ter também os lados congruentes. Então, eu posso dizer que todo quadrado é um losango, porque para ser um losango, basta que tenha os lados congruentes. E aqui eu tenho os lados congruentes. Só que, além disso, eu posso dizer que no retângulo os ângulos internos são congruentes. E aqui no quadrado, os meus ângulos internos também são congruentes. Então, eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo. Lembrem que vale que todo retângulo é paralelogramo, todo quadrado é losango, todo quadrado é retângulo. Mas a volta disso não vale, tá? Então, nem todo losango vai ser um quadrado, nem todo retângulo vai ser um quadrado também. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!